1 Crônicas 12, versículo 32, diz assim: os filhos de Issacar, conhecedores na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Amém? Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 3 até o 13. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por último, pelo menos por hora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 1 ao 9. E aí nós vamos ter uma boa base para começar a falar sobre o que nós pretendemos nessa noite. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que se vos escreva, pois todos vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Porém, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, saberemos ou não saberemos o tempo da volta do Senhor? O que está reservado para a igreja? Entender os tempos ou simplesmente achar que não nos é facultado, ou seja, não nos é dado o direito, e eu não diria nem o direito, mas o dever de sabermos o tempo em que nós estamos vivendo?
né? Nós estamos vivendo um tempo e é importante que nós entendamos o tempo que nós estamos vivendo. Isso vai ditar como nós vamos nos portar. O que você faria se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã? A resposta correta de um verdadeiro filho de Deus é: eu não faria nada, eu já estou fazendo. Então, se nós vamos nos mover a viver em santidade, a viver como o Senhor já nos manda viver, e se isso é direcionado pelo medo, pelo temor, não é bom. Então não é por isso que nós entendemos os tempos, não é por isso que a igreja entende o tempo da volta do Senhor. A igreja entende o tempo da volta do Senhor porque a igreja é a boca de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Então nós não estudamos escatologia pela escatologia, porque senão daqui a pouco nós seremos adoradores da escatologia. E aí começa a surgir no meio do povo pessoas que são verdadeiros experts em o dia da volta do Senhor. Eles conhecem tanto sobre a volta do Senhor que não sobrou tempo para conhecer o Senhor da volta. Então, de antemão, nós não queremos navegar nesse oceano de adivinhações, especulações ou doutrinas que divagam sobre quando de fato Jesus vai voltar. E daqui a pouco nós estamos brigando porque uns acham que é antes da tribulação, outros acham que é depois, outros acham que é no meio, e ainda tem aqueles que acham que a tribulação simplesmente não existe. Ela existiu lá atrás. Então você vai ver uma série de pensamentos. Mas por que esses pensamentos começam a ser alvo de motivação na vida da igreja? Porque nós estamos, de certa forma, deixando o amor pela vinda do Senhor, que Paulo diz isso para Timóteo, que é necessário que todos nós amemos a vinda do Senhor. Pedro diz isso, que nós aguardemos ardentemente, desejemos ardentemente a vinda do Senhor. Então, de fato, esse assunto vinda de Jesus, ele vai permear o coração de um filho de Deus, irmãos. Um verdadeiro filho de Deus, ele está atento à vinda do Senhor. Você nota que essa conversa de vinda do Senhor é uma conversa antiga. Na época de Paulo, 2000 anos atrás quase, já se desejava a vinda do Senhor. Então, é muito triste hoje ver uma igreja que caminha sem sequer falar da vinda do Senhor, né? Ninguém fala mais da vinda do Senhor. Estão falando de tudo. Vamos conquistar cidades, vamos ganhar o mundo, vamos fazer tudo, né? E a gente só está olhando, né? E, na verdade, nós precisamos amar a vinda dele. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Então, eu tenho certeza que você ama e deseja ardentemente a vinda do Senhor. Amém, irmãos? E é por causa disso que você tem vivido uma vida de santidade. Pedro diz assim: que pessoas nós deveríamos ser sabendo todas essas coisas? E ele mesmo dá a resposta. Sabe quem nós deveríamos ser? Pessoas santas, pessoas que vivem em santidade. Então, o que faz você viver em santidade, a vida de Jesus dentro de você, gera essa expectativa desse encontro. Mas nós não adoramos o encontro em si, nós adoramos a pessoa que vai fazer com que esse encontro tenha algum tipo de significado na nossa vida, né? Então, é bom que deixe claro isso, para que a gente não entre nessa idolatria de números e de datas e de especulações que não vão levar-nos a lugar nenhum. É claro que quando você é um conhecedor da ciência dos tempos, como os filhos de Issacar, a tribo de Issacar,
aonde que Deus coloca esses homens? Numa posição de liderança e de governo. Ao ponto de Israel não fazia nada sem que eles dessem a ordem. Eles davam a orientação de tudo que Israel devesse fazer. Por quê? Porque conheciam os tempos para eles, para ficarem discutindo e dizendo, eu conheço o tempo, não. Porque quem conhece o tempo pode ser uma voz profética nessa geração. Por que é que hoje nós vemos tanta gente pregando tanta coisa? Porque não conhece o tempo. Então nós subimos ao púlpito e começamos a falar de teologia da prosperidade, começamos a falar de tudo isso aí que a gente tem falado aqui, né? Ou a gente tem falado contra, né? Deixe claro aí essas coisas. Mas eles não vivem como se Jesus estivesse voltando hoje. Como se nós já estivéssemos vivendo aqui agora. Realmente, se eu não aguardasse a vinda de Jesus para tão próximo, nós vamos falar de ser felizes, nós vamos falar de conquistar coisas. Mas se de fato Jesus está voltando e nós cremos que está, sabe o que vai acontecer? Esse assunto vai permear o nosso coração. Então pensa aí, irmãos, quanto do teu dia você pensa nisso? Quanto esse assunto tem ocupado o teu coração, os teus pensamentos, as tuas orações? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que literalmente nunca pensam nisso. Alguns que não pensam nisso é porque vivem uma vida fora da santidade. E aí, se nós vivêssemos uma vida fora da santidade, a gente quer que o diabo volte, mas a gente não quer que Jesus volte. Porque nós sabemos que o dia que ele vier, ele vai julgar a sua igreja em primeiro lugar. Então, uma boa parte da igreja não deseja ardentemente. Olha que isso é um mandamento, irmãos. Isso é um aconselhamento pastoral do apóstolo Pedro, dizendo, nós devemos desejar ardentemente a sua vinda. A pergunta é, você deseja ardentemente a vinda do Senhor? Eu converso com pessoas que desejam ardentemente que a igreja governe a terra. E eles dão uma verdadeira aula sobre o governo de Deus na terra. Mas a Bíblia não manda a gente desejar isso. A Bíblia manda a gente desejar ardentemente a vinda dele. Nós não desejamos o reino acima de tudo. Nós desejamos o rei. É claro que quando o rei vier, ele vai estabelecer o reino. Mas como é triste ver pessoas que só faltam fazer um altarzinho e criar uma imagem, escrever na imagem reino e começar a adorar aquilo. De 10 palavras, 11 é reino. Porque eles têm uma necessidade de dizer que pregam o evangelho do reino. Eu sou do evangelho do reino. Irmãos, precisamos entender uma coisa. É claro que nós temos que pregar o evangelho do reino, amém? Por quê? Porque não há outro evangelho. O evangelho é do reino. Mas sabe o que nos faz pregar o evangelho do reino? O amor que nós temos pelo rei. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Quando o Senhor nos fez, nos criou, pense, aonde o Senhor nos criou? Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz que nós somos abençoados totalmente nas regiões celestiais, porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então pense, aonde Deus criou eu e você? Em Deus. Amém? Então vamos continuar, voltando para o Gênesis, mentalmente. Uma vez criado em Deus, nós somos formados na terra. Uma vez formados na terra, nós somos colocados num jardim. Uma vez colocados num jardim, nós ganhamos o governo. Uma vez ganhando o governo, nós ganhamos o domínio sobre a terra. E a gente sabe que houve o pecado, e o homem se separa da mulher, e os dois caminham fora de Deus. Amém? E até hoje chegamos aqui. Quando Cristo vem, Colossenses 1:20 diz que Ele vem restaurar todas as coisas, só na terra? Não, as da terra e as do céu. Amém?
Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a andar para trás de novo. Tudo que aconteceu de errado, nós vamos andar na restauração de todas as coisas. Você está comigo aqui ou não? Então, se nós hoje somos separados de Deus, porque o pecado consumado gerou a morte, então nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando aceitamos o Senhor, quando recebemos o Senhor, recebemos a vida de novo. Então, a primeira coisa que acontece, ressurreição. Amém? E aí a gente caminha de volta. Aliás, primeira coisa que acontece, perdão de pecados. Repita comigo, a minha origem é estar dentro de Deus. Amém? Então, nós podemos parar a pregação do Evangelho no perdão de pecados? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque essa não é a nossa origem. Nós estamos voltando o processo da restauração. Uma vez perdoados, nós somos libertos pela ressurreição. A gente pode parar nisso, na liberdade, agora que todo mundo é livre, pronto, Jesus cumpriu o que ele precisava cumprir. Não. É preciso agora que nós voltemos a nos unir com Cristo. Assim como a mulher se separou do Adão, o Senhor agora está unindo, né? O Adão é a figura de Jesus Cristo e a mulher é a figura da igreja, os dois separados. Então agora o Senhor está unindo. Então nós vamos nos unir a Cristo. Amém, irmãos? E aí essa união a Cristo vai nos colocar numa posição de governo. Diga aleluia! É o final do Evangelho? Porque se a Bíblia diz que que o Senhor restaura todas as coisas, e esse governo vai nos dar um reino. Então agora descobrimos o Evangelho do reino, e aí agora, pronto, achamos a pérola. Game over. Chegamos ao final da carreira. Quando Deus, o início nosso é o governo, então eu vejo muita gente falando, é o governo, é o governo, é o governo. Irmão, se Deus está restaurando todas as coisas, ainda há um passo anterior ao governo. E qual é o passo anterior ao governo? É você estar em Deus. Pregação do Evangelho que não traz toda essa restauração é incompleta. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estava falando hoje com uma pessoa que me mandou um vídeo, e eu disse, bom discurso, mas falta uma coisa. A grande maioria tem parado na idolatria ao governo. Nós não estamos, Cristo não morreu e ressuscitou para simplesmente nos dar o governo. O governo será da igreja junto com o Senhor, sim ou não? Sim, glória a Deus por isso. Mas esse não é o final. O grande objetivo nosso, irmãos, é estar em Deus. Porque lá é a nossa origem. Glória a Deus. Então, toda vez que você vê alguém, bem, se você quiser acreditar nisso, você acredita, né? Eu vou te mostrar na Bíblia. Toda vez que você vê alguém que em 10 minutos de conversa fala 250 vezes sobre governo, de que a igreja vai fazer isso, mas não fala uma vez em união com Cristo, em união com Deus. Então, nós desejamos a vinda do Senhor, porque nós desejamos essa união com o Senhor. Amém? E é claro que essa união com o Senhor trará consequências, e uma delas é o governo. Glória a Deus por isso. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, embora sejam exímios pregadores do reino, eles falam desse desejo ardente pela vinda do Senhor. Você não vê Paulo e Pedro dizendo, eu tenho um desejo ardente para governar o mundo. Você não vai ver isso. Embora ele saiba que isso é uma realidade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, ou vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? E até os anjos? Mas ele não deseja isso ardentemente. Estou doido para julgar, meu Deus, chega logo essa hora. Não, ele quer ver o Senhor. Como é triste ver que hoje uma boa parte de alguns pregadores, né, que
que receberam essa revelação param aí. E daqui a pouco você está conversando com uma pessoa e ela fala mais do reino do que do rei. Isso é um erro. Sabe tudo sobre tudo e muito pouco sobre Cristo. Por isso que a doutrina dos apóstolos não pode ser só o reino. Tem que ser Cristo e o reino. Foi como quando a gente começou lá atrás, né? Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Cristo e o reino. Quando eles pregavam o evangelho, eles pregavam mostrando que Jesus era o Cristo e o seu reino. Não é só o reino, é Cristo e o reino. É importante que nós conheçamos os tempos, irmãos. O Senhor não nos chamou para sermos apanhados como aqueles que vão receber o dia do Senhor como um dia inesperado, assim como o ladrão vem na noite e ninguém sabe quando ele vai. Aleluia! Quem é Issacar? Issacar é alguém que anda colado, e isso é maravilhoso, porque tudo na Bíblia merece ser estudado, né? Então, por exemplo, Números capítulo 2, você não precisa abrir não, anota aí só, número 2 vai falar sobre a disposição das tribos em volta do tabernáculo. Amém ou não? Então, você tem lá o tabernáculo, você tem 3 tribos em volta. Uma tribo fica no Oriente, outra no Ocidente, 3 tribos no Oriente, 3 no Ocidente, 3 em Sul e 3 em Norte. Então, Números 2 vai dizer que 3 tribos ficavam no Oriente do tabernáculo. A primeira tribo, Judá. E junto com Judá, Issacar e Zebulon. Interessante. O Senhor coloca essas tribos junto com Judá. Se você for em Juízes capítulo 1, versículo 1, queria que você abrisse aí Juízes 1:1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então, a figura de Judá precisa ser vista como a figura do Cristo. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer nada sem que o Senhor vá à nossa frente. Não é à toa que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, a própria tribo de Judá, da qual procede o nosso Senhor, ela é estabelecida no Oriente. Deus coloca 2 tribos ao lado, a tribo de Zebulon e a tribo de Issacar. Bem, a gente não tem tempo aqui, mas se você estudar essas 2 tribos, você vai, e eu te convido a estudar em casa isso, se você tiver interesse, a riqueza dessas tribos, né? As bênçãos que foram dadas por Jacó, as bênçãos que foram dadas, por Moisés, né? Por Jacó primeiro, depois por Moisés, e em Gênesis, em Deuteronômio, depois você lê aqui em 1 Crônicas 12, 32 a gente leu, depois vem o 33 falando de Zebulon, e você vê que sempre quando fala de um, vai falar de outro também. E eu vou citar só uma aqui, vamos abrir em Deuteronômio 33, 18 a 19. Deuteronômio 33, 18, 19, Moisés está abençoando as tribos e ele vai falar para Zebulon e para Issacar. De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas e tu, Issacar, nas tuas tendas. Então a primeira coisa que você vê, nós estamos falando de conhecedores da ciência dos tempos, amém, irmãos? Então, Crônicas vai dizer que a tribo de Issacar tinha uma unção especial. A essa tribo foi dada o direito de conhecer os tempos. E por causa disso, todo Israel só andava debaixo da palavra profética nessa tribo. Assim também, nos dias de hoje, o Senhor vai levantar homens e mulheres que entendem os tempos e que vão ser uma voz profética para a vida da igreja. E eu espero que você seja parte dessas pessoas. Então,
Mas há muitos segredos, a gente não tem tempo para falar de todos, eu vou falar de alguns. De Zebulon disse, alegra-te nas tuas saídas e tu Issacar nas tuas tendas. Quando você ouve tenda, a primeira coisa que você lembra é o quê? Provisoriedade, simplicidade. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10 diz que Abraão, embora herdeiro da promessa, embora tivesse o direito de tomar posse da terra física, em um dado momento viu a cidade celestial, a Jerusalém celestial, a cidade santa, e abriu mão do terreno, escolhendo com os seus filhos Isaque e Jacó habitar em tendas. Qual é a realidade da tenda hoje para a nossa vida? Provisoriedade. Amém? Qual é a realidade, por exemplo, da festa do tabernáculo? Vocês vão se lembrar que durante a peregrinação no deserto, vocês habitaram em tendas. Porque o destino final para nós não é uma vida excepcional no deserto. Não, é conquistar a terra da promessa. Então, o que é em linhas gerais, né, a gente já falou disso, mas vale a pena explicar um pouquinho. O que é a saída do Egito? É a nossa conversão. Convertemos, recebemos o Senhor. Amém? Salmo 22. Ele morreu e nós recebemos pela graça essa realidade maravilhosa da conversão. O que é a vida no deserto? É o guiar de Deus durante essa era. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo no deserto o tempo todo, irmãos. Toda essa vida que nós vivemos na terra, ela deve ser comparada ao deserto que o povo de Israel passou. Onde Cristo é a pedra que nos alimenta, onde Ele é o maná que nos alimenta, Ele é a nuvem que nos protege do calor, Ele é a coluna de fogo que nos protege do frio, aleluia! Ele está conosco durante essa caminhada, é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, tudo isso o Senhor tem feito para nós, amém? Mas qual é o segredo? É que existe o Salmo 24, levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. É o salmo que vai nos levar à glória, a posição de uma igreja gloriosa. Então a gente não deveria, irmãos, parar no deserto. O que nós temos visto a igreja moderna fazer, vamos fazer grandes cidades no deserto, vamos ser prósperos no deserto, vamos ganhar dinheiro no deserto, vamos carro no deserto. E agora existe uma pregação que diz, não, a igreja não vai, irmãos, escute isso, a igreja não vai reinar absolutamente com esse corpo. A nossa esperança é um corpo de glória, pelo amor de Deus. Que discurso é esse? Se Paulo em Filipenses 3 diz, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Se Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 diz que o nosso tabernáculo, ele está falando do corpo, é provisório, mas nós aguardamos dos céus, uma casa espiritual que vai revestir o nosso corpo. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, tudo que o diabo quer, faça uma grande cidade no deserto. Se encha de bens no deserto. Seja feliz no deserto. Estratégias, 5 passos para você, né? Aí, quantos coaching, não sei se você já ouviu falar disso, estão entrando no seio da igreja, e qual é a mensagem deles? Cristo, o seu reino, não, uma vida feliz nessa terra. Estratégias para acontecer isso, estratégias para acontecer aquilo, enquanto a Bíblia diz que nós deveríamos estar habitando em tendas. E sabe, irmãos, depois a revelação vai embora, a gente já não consegue mais se comunicar com Deus de maneira decente, a gente já perde a autoridade profética sobre a terra, e a gente esquece que
que nós optamos por não habitar mais em tendas. E a Bíblia diz que a característica dessa tribo de Issacar é habitar em tendas. Eu estou dizendo para você ser um pobre, coitado? Não. Abraão era muito rico. Amém ou não? Mas habitava em tendas. Qual é o segredo? Tudo isso que eu tenho é provisório. Se Deus nos der muito, glória a Deus, mas é provisório. Se Deus não der nada, glória a Deus, porque também é provisório. Então, o que Issacar é chamado? Habitar em tendas. Aí diz, os dois convidarão os povos ao monte, uma outra característica da tribo de Issacar, e aqui também de Zebulon, homens de monte, homens de lugares altos. Porque quando você decide viver uma vida de provisoriedade, irmãos, isso precisa ser entendido. Por quê? Porque senão você fica triste, então quer dizer que eu vou ter que, eu tenho que ser mais pobre possível. Não, não é isso. Você só não pode ter o teu coração, e nem eu nessas coisas. Paulo diz claramente, eu sei ter tudo e também sei não ter nada. Eu estou preparado e satisfeito em todas as situações. Será que essa é a nossa realidade? Uma boa pergunta para se fazer à igreja. Estamos preparados para passar as dificuldades da vida, ou só somos filhos de Deus, ou crentes, ou evangélicos, quando tudo vai bem? Não, não deveria ser assim. Então, por isso que toda mensagem e toda doutrina que te exalta, ela não vem de Deus. Porque a verdadeira doutrina de Deus, ela exalta a Cristo. E ela vai te incentivar e vai te ensinar a mergulhar em Cristo. Só há um jeito de ver a glória de Deus. Diga comigo, se escondendo na fenda da rocha. Moisés, eu quero ver a tua glória. Então se esconde na fenda da rocha. Você sabe quem é a rocha? A rocha é Cristo. Então como que você vê a glória de Deus? Se escondendo em Cristo. Então habitar em tendas, lugares altos. O Senhor está nos levando a lugares altos. Porque quem está no alto consegue conhecer os tempos, quem está no alto consegue ser uma voz profética para a nossa geração. Infelizmente hoje, irmãos, a grande maioria de nós está com os pés travados e cravados na terra. E por isso não tem autoridade. O Salmo 24 que nós estávamos falando assim, começa dizendo o quê? Quem subirá ao monte santo do... É um chamado para subir para lugares altos. Não é uma vida de adoração a shopping, não é uma vida de adoração a festinhas, não é uma vida de carnalidades. É uma vida de entrega ao Senhor. Há uma recompensa, amém, irmãos? Agora, há também uma pergunta, quem deseja subir? Não são todos. Se fosse automático, não haveria pergunta, quem subirá? Simplesmente as pessoas iam subir, mas não é automático. Há um chamado, você quer subir? Amém? Outra coisa que, tem tanta coisa para falar hoje, e eles vão oferecer ofertas de justiça, aleluia, isso aí já se explica por si mesmo. E olha o que diz o 19, sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia, aleluia. Como que você enxerga isso? Eu vou dizer como que eu enxergo. São homens e mulheres que trazem aquilo que está invisível para o visível. São homens e mulheres que tocam em lugares que homens naturais não tocam. Por que é que nós estamos perdendo poder? Por que é que hoje é necessário tanta fabricação de fogo falso no meio da igreja? Irmão, você ficaria desapontado em quanta falsidade existe nos púlpitos hoje. Quanta inverdade existe. Por quê? Porque Deus não tem... Nós não vamos sugar da abundância dos mares, nós não vamos trazer dos tesouros escondidos na areia, se nós não formos homens e mulheres de tendas, de lugares altos. Amém? Então eu quero te incentivar a isso. Você quer ser um profeta dessa geração? Você quer ser alguém que de fato muda a vida daqueles que estão à sua volta e que direciona todo um povo no caminho do propósito eterno? Seja alguém que habita em tendas.
Amém, amados? Você pode ser riquíssimo, irmão. Pode ter tudo como Abraão tinha. Mas lembre-se, não vou fazer uma cidade, eu vou habitar em tendas. Seja alguém que ame os lugares altos. E seja alguém que ofereça sacrifícios de justiça ao Senhor. Porque aí sabe o que Deus vai te dar? Revelação. Pastor, como eu faço para aprender a Bíblia? Você acha que tem um cursinho para você ter revelação? Eu acho engraçado. Me ensina como eu consigo enxergar os segredos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai enxergar segredos se Deus não tiver a certeza de que esses segredos serão usados para o reino, para direcionar um povo, para tirar o véu dos olhos do povo, para que esse povo cumpra o seu propósito. Aleluia? Então é muito importante, irmãos, nós conhecemos os tempos. Então deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não está despreparada a ponto da volta do Senhor nos pegar de surpresa. Se a volta do Senhor te pega de surpresa, você não é a igreja do Senhor, irmãos. Porque, embora Pedro diga que é como ladrão, Paulo vai dizer que é como ladrão, mas no meio do discurso ele vai dizer, mas vós não. Vocês não estão dormindo na noite, vocês estão acordados. Vocês estão acordados. Esse dia não vai surpreender você como o ladrão surpreende. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Existe uma doutrina que eu estou começando a ficar chateado. Porque primeiro, irmãos, que já é muito difícil a gente pregar, para a igreja e arrancar essa coisa de que nós vamos viver aqui e daqui a pouco nós vamos para o céu. Já é difícil. Você não sabe que passar essa fase já é muito difícil. A fase das ruas de ouro, das mansões celestiais, a fase da comi tudo da terra, agora não aguento mais comer, Deus vai me levar para um lugar. Então o foco nunca foi Cristo. Foi sempre o lugar aonde Cristo vai me levar. Mas nós já passamos por essa fase, glória a Deus. Então hoje nós falamos claramente que o evangelho do reino não é a gente indo para a glória, mas é a glória invadindo a casa. Você pode dizer glória a Deus para isso, irmão? É Deus querendo habitar com o homem, aleluia! Glória ao Senhor! Então no começo ele quer habitar num jardim, depois ele quer habitar num tabernáculo, depois ele vai habitar num templo, depois ele vai habitar numa pessoa. Eu estava ouvindo alguém falar disso, e o nome dessa pessoa, Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Aleluia. Êxodo 25:8, faz um tabernáculo porque eu quero habitar com vocês. Quando o templo de Salomão é edificado, 2 Crônicas 7, a glória vem para a terra. Quando Adão está no Éden, governando, na viração do dia, Deus vinha para a terra. Então no jardim Deus vem para a terra, no tabernáculo Deus vem para a terra, no templo Deus vem para a terra, e agora ele vem para a terra com o filho dele, aleluia. E aí você pensa, agora acabou. Não, aí esse filho decidiu agora trazer outras pedras para si. E ele vai dizer em João 2,19, derrubam esse templo, em 3 dias eu levanto um novo. E ele falava a respeito do templo do seu corpo. 1 Pedro 2, 4 e 5 vai dizer que ele é a pedra viva, eleita, preciosa, mas nós também somos pedras vivas e somos achegados a ele, nos achegamos a ele para que sejamos uma casa espiritual. Então se no jardim ele vem, se no tabernáculo ele vem, se no templo ele vem, se ele vem como Cristo, agora você quer ir para o céu. Não, você sabe que ele está te edificando e ele vai vir. Aleluia! E no Apocalipse você vai ver o quê? A cidade, que também vai descer. Então nós já passamos para a glória de Deus, dessa visãozinha de que nós estamos aqui, não precisa fazer nada e vamos para lá. Não, a gente já sabe isso.
E só isso já deveria ser um grande motivo para nós glorificarmos ao Senhor e continuarmos avançando em direção ao propósito. Porque, como eu disse no começo, estávamos mortos, fomos ressuscitados, estamos voltando, agora estamos nos unindo a Cristo, entendemos o reino, e aí paramos no reino. Nos apaixonamos pelo governo. E aí se criou uma doutrina. Eu ando por aí, irmãos, principalmente na América do Sul. E quando a gente vai pregar reino nesses lugares, Venezuela, Peru, em Cuba, quando nós vamos pregar o reino, sabe o que acontece? Eles já fazem um bico. Porque já passou uma turma lá pregando um reino que tem cara de uma doutrina chamada dominionismo. Quem já ouviu falar nisso? O reino agora. Reconstrucionismo. Aí eu separei 7 coisas aqui que esse pessoal fala. Primeira coisa, tudo vai melhorar. A igreja vai agir de forma tal que todo mundo vai converter, tudo vai melhorar. E aí, quando a terra estiver totalmente dominada, nós vamos devolver para Cristo aí a terra toda dominada. Eu não sei o que essas pessoas pensam, mas o meu Jesus disse que quando houver paz e segurança, Paulo está dizendo, vai vir repentina destruição. Não há nenhum tipo de domínio da terra. Nos dias, como nos dias de Noé era tudo dominado, né? Nos dias de Ló, tudo dominado. Não, isso tem gerado frustração. E aí nós vamos conquistar as cidades. E alguém já está dizendo, agora nós temos que ensinar para a igreja, para os jovens serem empreendedores, para que eles assumam as empresas, assumam as organizações sociais, sejam políticos, sejam isso, sejam aquilo. Porque nós precisamos nos preparar para a vinda do reino. Então Deus, e eu penso, tem alguma coisa estranha nisso. Porque não há forma da plenitude acontecer sem a volta dele. Você pode dizer aleluia para isso, irmãos? É por isso que quando os discípulos estavam vendo ele subir, eles olharam para o céu e os anjos falaram o quê? Varões galileus, fiquem em paz. Esse mesmo Jesus que vocês estão indo aí, vai voltar. Amém? Por que existe tanta gente frustrada? E aí, o problema é que agora já estamos falando de reino. Já é um evangelho do reino. E mesmo assim, ainda não consegue atingir o que de fato precisava atingir. Mas você acha que esse é o único problema? Segundo ponto, ele não volta até que tudo esteja dominado. Governos, como eu disse, instituições sociais, etc. Ele não volta. A igreja precisa dominar tudo. Então, uma vez que a igreja tem que dominar tudo, então eu creio num negócio chamado transferência de riqueza. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se eu tenho que dominar, eu tenho que pregar sobre dinheiro. E aí a gente já vai ver onde que isso vai dar já, né? Se é assim, bênçãos, riquezas, prosperidade são direitos nossos. A gente tem que ter. Porque são ferramentas para esse reino se implantar. Ponto 4. Essa você vai cair para trás. Eles chegam a dizer que o homem, nesse corpo, vai conseguir ser perfeito sem pecado, a ponto de não morrer mais e não ficar mais doente. Até aí Jesus ainda não voltou. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ver se eu... Não é isso.
Aí eu falei, mas como você explica então o apóstolo Paulo terminando a carreira dele dizendo, eu sou o principal dos pecadores? Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Isso tudo você está vendo. São pós-milenistas. Sabe o que é pós? São pós-milenistas e são preteristas. Pós-milenismo é aquilo. Nós já estamos no milênio. Amém? Satanás já está preso. Irmão, se ele está preso agora, eu não quero ver ele solto. Então Satanás já está preso, nós já estamos no milênio. E sabe quando Jesus volta? No pós-milênio, depois do milênio. Então, se nós já estamos no milênio, o que você chama de grande tribulação já aconteceu. Por isso que eles são preteristas. Jogam a grande tribulação para o ano 70. Então, tudo aquilo que você vê lá de confusão, de cidade cercada, de Israel sendo dominado, está lá em Roma acontecendo com Jerusalém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então não há tribulação, eu não sei como enxergam o Apocalipse, porque se tudo isso já aconteceu, nós não deveríamos nem estar falando do Apocalipse aqui. Israel não tem plano, não tem lugar no plano futuro do Senhor. Uma vez que Israel abandona, segundo eles, Deus não vai restaurar Israel. Então eu não sei o que a gente vai fazer com Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Efésios 2, Oséias 1, Jeremias 31, Ezequiel 37. Então nós começamos a ter problemas. Por quê? Porque começamos a adorar o reino, ao invés de adorar o rei. O reino é maravilhoso. Amém? Mas entenda uma coisa, irmãos. A oração do Pai Nosso não começou pedindo reino. A oração do Pai Nosso começou falando, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois disso, venha a nós o teu reino. Eu estou animado, feliz, muito feliz pela oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Aleluia! De ser a esposa do Cordeiro, esse exército maravilhoso que vai lutar com ele e vai vencer com ele, vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus! Mas sabe o que me deixa mais excitado ainda, mais feliz ainda, mais animado ainda? A possibilidade de estar com ele para sempre. Aleluia, queridos. Então, são coisas, irmãos, que nós ficamos tristes quando nós ouvimos. Como que eu posso dizer que nós vamos vencer o pecado sem que o Senhor transforme o nosso corpo? Como que eu vou traduzir 1 Coríntios 15, que diz, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade? O que eu faço com 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ao 17, que diz que quando o Senhor vier, vai ressuscitar, trazer com ele os ressurretos e transformar os que estiverem vivos. Então todos serão arrebatados. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Eu desejo conhecer essa ressurreição, o poder dessa ressurreição. Paulo olhava para o corpo dele e dizia, quem me livrará desse corpo da morte? O que eu faço com Romanos 7, que diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E me perdoe, irmãos, não tem um crente aqui que chega ao dedo mindinho do apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender os tempos e como as coisas vão funcionar. Glória a Deus! Não somos dominionistas, irmãos. A América do Sul está infestada de dominionismo.
Virou modinha agora pregar sobre o reino. Parece que se você não pregar sobre o reino, você não está na moda. Então o pessoal fala do reino sem mergulhar nisso, sem entender essa realidade. Nós somos apaixonados por Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Bem, você sabe que o reino vai durar 1000 anos, né? E depois dos 1000? Quem gosta só do reino vai ficar chupando o dedo, né? Por isso que você deve lutar, querido, para que você tenha condições de ser esposa, porque a Bíblia diz que casamento é para sempre. Sabe o que separa um casamento? A morte. Mas Lucas 20, 35 e 36 diz que nós não vamos mais morrer. Aleluia! Então, se a gente não morre, a gente sabe que ele também não morre, nós estaremos com ele como esposa dele para sempre. Parte dessa ligação com Cristo é o reino. Mas quando acabar o reino, o que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que eu vou estar com ele para sempre. Amém? Queridos, eu preciso falar isso, porque isso tem causado confusão no meio da igreja. Amém? Atos capítulo 3, versículo 21. Esse é um texto muito mal usado. Vamos ler o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus, que já antes foi pregado. Amém, amados? Versículo 20. E envie ele a Jesus, que já antes foi pregado. Agora olhe para mim aqui. Quando Lucas escreveu esse texto, Deus já havia enviado Jesus? Sim ou não? Sim, claro. Jesus já tinha até morrido e ressuscitado. Então, de qual envio que Lucas está dizendo aqui? Do primeiro? Não, do segundo envio. Amém? E alguém vai dizer assim, mas deve ser o envio do Espírito Santo. Ei, você está em Atos 3, o Espírito Santo desceu em Atos 2. Não é um envio do Espírito Santo, está falando da volta do Senhor. Então o versículo 21 não pode ser lido sem o 20. E o 21 vai servir de base para esse dominionismo, porque interpretam errado. Olhe para a sua Bíblia, querido. Nós não temos doutrinas de estimação, nós amamos a palavra. Amém, queridos? Nós amamos a palavra, nós precisamos olhar para a palavra e dizer, eu quero o que a palavra diz para mim. Olha o que diz o 21, convém que no céu ele permaneça. Você entendeu a ligação do 20 para o 21? O 20 vai dizer, ele vai enviar Jesus, e o 21 vai dizer, convém que ele no céu permaneça, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Então olha só o que diz a Bíblia. Ele vai ficar no céu até o tempo da restauração de tudo. Aleluia! Agora, vê se essas duas frases são diferentes. Convém que no céu ele permaneça até o tempo da restauração de tudo, e convém que no céu ele permaneça até que tudo seja restaurado. É igual essa frase? Eu vou repetir. Convém que no céu ele permaneça até chegar os tempos da restauração de tudo. Você sabe como os dominionistas interpretam? Eles pegam esse versículo e dizem aqui, ele só vai voltar quando tudo estiver restaurado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E você não vai precisar do grego, você só precisa do português. O que está dizendo é, quando chegar os tempos da restauração de todas as coisas, ele vem. Por quê? Porque é ele quem restaura todas as coisas.
Então você olha para o texto e diz, não, a igreja precisa restaurar tudo, porque enquanto a igreja não restaurar tudo, ele não vem. Mas não é isso que o texto diz. Tanto não é que o versículo 20 diz, e ele envia a Jesus, que já antes foi pregado. Eu espero que você esteja entendendo isso. As coisas estão acontecendo. E Jesus disse, quando falarem para você que o reino está aqui, o reino está lá, você deve dizer o quê? O reino está dentro de nós. Existe algo acontecendo no mundo do Espírito? Existe. Existe algo acontecendo? Existe. Mas ainda não foi manifestado. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 2. O que está escrito? Amados, agora somos filhos de Deus, já somos, glória a Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de... Agora, quando é que vai se manifestar? A Bíblia diz, mas quando ele... Aleluia, quando ele se, mas sabemos que quando ele se manifestar, aleluia, então nós seremos semelhantes a ele, glória a Deus, porque assim como ele é, nós o veremos. Existe possibilidade de você, irmãos, olhe para a Bíblia, existe possibilidade de você ser transformado sem que você veja ele. O Salmo 34 vai profetizar isso. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Por isso que nós estamos vendo que muitos não amam a volta do Senhor, mas a volta do Senhor é a nossa esperança. Onde Cristo vai completar a obra. E vai chegar o tempo da restauração de todas as coisas. E quando esse tempo chegar, os tempos, e nós começamos essa pregação dizendo que os de Issacar são conhecedores das ciências dos tempos. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos muito próximos de que tudo isso seja manifestado na nossa vida. Amém? Nós precisamos conhecer o tempo da vinda dele. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 28. Aleluia. Glória ao Senhor. João 1, 28 diz assim, esse texto é muito interessante. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, no livro de João você vai ver duas Betânia. Uma Betânia é a aldeia de Marta, Maria e Lázaro. E a outra Betânia é essa Betânia aqui, do outro lado do Jordão. Amém? Então você sabe que a Bíblia foi escrita desse lado do Jordão, né? Então quando diz do outro lado do Jordão, é o que hoje nós chamamos de Jordânia. Nós tivemos a oportunidade de estar ali um dia e é daqui na porta ali, ó. Aqui é Israel e do outro lado é outro país. Porque o batismo não é somente um molhar de cabeça ou um mergulhar numa piscina. O batismo fala de uma transição de águas. Se você for a Israel, quando você for a Israel, você vai ver os tanquezinhos, né, de banhos rituais. Você sabe como funciona? É uma escadinha que você desce por um lado, você mergulha numa espécie de piscininha bem pequena e você sobe pelo outro lado. Isso é o batismo. É quando você entra por um lado e sai pelo outro lado. Hoje nós adaptamos, né? Fazemos algumas outras coisas, não tem problema nenhum nisso, mas o sentido do batismo é você estar saindo de um lado e indo para o outro lado. Por isso que João batizava do outro lado do Jordão, por quê? Porque quando a pessoa era batizada, ela entrava na terra. Você entendeu isso ou não?
porque ela entrava na terra da promessa. Jesus foi batizado nesse lado. Existe um significado claro nisso. Agora vai para João 10, 39 ao 42. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é bom repetir para afirmar. De novo procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Versículo 40, presta atenção. Então, novamente, Jesus retirou-se para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João anteriormente estava batizando, e ali ficou. Versículo 41, muitos iam procurá-lo, dizendo, embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. 42, e muitos ali aonde? Fora da terra, do outro lado do Jordão, creram nele. Irmãos, olhe para mim. O Senhor vem para exercer o ministério sobre os judeus. E o que nós vemos no versículo 39, você vê os judeus simplesmente o rechaçando. E dizendo, nós não queremos. Então o Senhor retira-se para fora da cidade. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que ali, fora da cidade, muitos creram nele. O que significa isso de maneira clara e objetiva para a nossa realidade espiritual hoje? Nós somos esses que cremos em Jesus quando ele foi rejeitado pelos judeus, aonde ele se colocou para fora da cidade e ali muitos creram nele. Sabe quem é esses muitos? Sou eu, é você, é todos aqui que estão aqui. Amém? Então agora nós vamos começar o versículo, a história a seguir. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, mas não é essa Betânia, é a outra Betânia, tá? A aldeia de Marta e Maria, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a Maria, irmã dela, e a Lázaro. Agora preste atenção no versículo 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias, repita comigo, 2 dias, no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, recentemente os judeus procuram apedrejar-te, e agora tu voltas para lá? Qual é a resposta que você espera de Jesus? Todas, menos a que ele vai dar. Sabe o que ele diz? Jesus respondeu. O que eles perguntaram? Agorinha mesmo eles estavam querendo te matar, e agora você vai voltar para lá? Sabe o que Jesus perguntou? Jesus respondeu, Jesus não respondeu isso. Olha, eu sou forte, eu vou lá e eu pego eles. Olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Quantos estão comigo aqui? Fique tranquilo, eu sou o Filho de Deus, fique tranquilo. Eu vou enviar meus anjos e vai me proteger. Não foram essas respostas de Jesus. Olha a resposta que Jesus deu. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. E é quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Fale comigo assim, eu não sou da noite. Por isso, por ser do dia, eu não vou tropeçar. Aleluia. Agora, por que Jesus respondeu isso para uma pergunta totalmente diferente que foi dada? Isso deve gerar desejo teu em descobrir essas coisas. Porque os da tribo de Issacar e de Zebulon são aqueles que vão na abundância, no fundo do mar e recolhem das abundâncias. E que acham os tesouros escondidos na areia. São homens de revelação. Aleluia.
Por que Jesus respondeu dessa forma? Essa resposta faz algum sentido para você? Sabe o que Jesus estava dizendo? Primeiro, Jesus dá duas dicas aqui. E com essa resposta, ele quer nos mostrar o que essa realidade significa para nós. A primeira coisa que ele diz é: não são 12 horas no dia. Por que é que Jesus fala sobre 12 horas? Irmãos, vamos combinar uma coisa: não tem sentido nenhum, se não for pelo Espírito, você entender uma resposta dessa de Jesus. Ninguém perguntou a hora para Jesus. Tinham acabado de falar: se voltar para lá, vão te matar. E ele diz: não são 12 horas do dia? Se você ler Mateus capítulo 20, você vai encontrar uma parábola dos trabalhadores na vinha. E você vai ver que trabalhadores começam às 3 horas, às 6 horas, às 9 horas e às 11 horas. São chamados. Quando o Senhor vai dar recompensa para cada um deles, começa pelos que começaram depois, ou seja, começa a recompensar aqueles que trabalharam e foram chamados às 11 horas. Você conhece esse texto, né? Não precisa ler, não. E quando ele dá 1 denário para aqueles que trabalharam só 1 hora, isso gera um ciúme nos outros, porque quando o pagamento dos outros acontece, sabe o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: esses aí trabalharam só 1 hora. Então, se você somar 11 com 1, dá quanto? Então, diga para o seu irmão assim: sabe o que Jesus está dizendo? Que isso é algo profético a respeito do acerto de contas. 12 horas. Mas você quer... isso é coincidência, tá bom. E por que Jesus fala de dia e de noite? O que tem a ver trabalhar de dia e trabalhar de noite? Bem, a gente já viu aqui Paulo dizendo, mas se você for a Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12, eu quero ler com você. E fazer isso conhecendo o tempo. Meu Deus do céu. Abre aí, querido. Eu quero que você olhe esse versículo. Porque nós estamos falando de conhecimento do tempo. Glória a Deus. Eu estou falando para, talvez não para todos, mas eu estou falando para pessoas aqui que Deus quer levantar como profetas poderosos nessa última hora para conhecer os tempos. Olha o que Paulo diz: fazer isso conhecendo o tempo. Por que Paulo usa a expressão conhecendo o tempo aqui? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Agora presta atenção no versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Sabe o que Jesus está dizendo? Essa parábola, essa realidade, que não é parábola, né? De Maria, Marta e Lázaro, é um sinal poderosíssimo da minha volta. Glória a Deus. Quantos dias ele ficou fora? 2 dias. Nós lemos 2 Pedro capítulo 3. E o que nós lemos em 2 Pedro capítulo 3 há bem pouquinho tempo atrás. Nos últimos dias, escarnecedores, essa é a palavra que o Senhor fala, virão tirando o crédito da volta do Senhor. E sabe o que eles vão dizer? Não vai voltar agora, porque desde os tempos que os meus pais morreram, esses negócios já são falados e ele não vai voltar agora não. E tem muita gente da igreja falando isso. E o apóstolo Pedro diz: eles de propósito ignoram que os céus e a terra um dia receberam um juízo pela água e agora vão receber um juízo pelo fogo. Mas no meio dessa conversa ele diz assim: mas filhinhos, não se esqueça de uma coisa.
Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é uma chave. Pedro faz questão de dizer isso. Abra no Salmo 90. Sabe quem escreveu o Salmo 90? Moisés. É uma oração. Versículo 4: pois 1000 anos aos teus olhos não são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Qual é o assunto de Moisés? De novo, a Bíblia vai nos revelar que Moisés está comparando 1000 anos com um dia. Então a gente precisa continuar acompanhando para saber se o assunto tem a ver com o que nós estamos falando. No versículo seguinte: tu os arrebata do sono. Sabe o que é esse sono? Morte. Sabe o que é arrebatar do sono? Ressurreição. E sabe o que aconteceu com Lázaro depois de 2 dias? Ressurreição. Do sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Vamos ficar só por aqui. Então, nós temos uma chave na Bíblia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Entendeu ou não? Você quer ver um outro exemplo interessante? Você não precisa abrir, está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 31, do 31 ao 35. Ou melhor, do 30 ao 35 é a história do bom samaritano. Agora, quem é o bom samaritano? Fala comigo. O bom samaritano é alguém que não está na Judéia. Você entendeu isso ou não? Senão seria o bom judeu. Então você vê que Jesus usa uma figura de alguém que não é judeu, ou seja, que está fora da Judéia, para poder recolher um camarada que tinha sido acabado de ser assaltado e estava morrendo. Conhece a história, né? E aí o Senhor pega essa pessoa, trata da pessoa, coloca no seu animal de carga, e a gente sabe que esse bom samaritano é uma figura de quem? De Cristo, de Jesus, aleluia! E aí o que ele faz? Leva esse assaltado, esse convalescente, essa pessoa que está doente, para uma hospedaria. E sabe o que ele dá de dinheiro nessa hospedaria? 2 denários, diga 2 denários. Você sabe o que é 2 denários? O trabalho de 2 dias de trabalho. O pagamento de 2 dias de trabalho. Por que é que o Senhor pagou 2 dias de trabalho? E depois ele disse assim: fica tranquilo que quando eu voltar, se por acaso você gastou um pouquinho mais, eu vou te recompensar. Porque ele está dizendo, daqui a 2 dias eu volto. Abra em Êxodo 19, versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa, são essas as palavras do Senhor, que falarás aos filhos de Israel. Versículo 10. Presta atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Diga comigo, hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes. Agora, vejam 11. Estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia. Mas você está dizendo que é o 3º dia da volta? Mas é ao amanhecer do 3º dia. No iniciozinho do 3º dia. Sabe o que aconteceu? Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer que ele vem com voz de arcanjo e ao som de trombeta.
relâmpagos, todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Oséias capítulo 6, como a gente já leu esse texto, mas vamos ler de novo. Sempre é bom, uma vezinha a mais, né? Vinde e tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, diga comigo, depois de 2 dias, nos dará a vida. Ouvindo ele que Lázaro estava morto, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ao 3º dia, nos ressuscitará. Tu nos arrebata do sono da morte. Mas 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Moisés dizendo. E viveremos diante dele. Versículo 3. Alguém pode dizer assim, mas você está dizendo aí, mas eu quero saber se o que Oséias está dizendo tem relação com a volta do Senhor. É só ler o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua vinda. E ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva, como a chuva serôdia, melhor dizendo, que rega a terra. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou convicto de que nós estamos às portas da vinda do Senhor. Ainda que se levantem pessoas dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Isso, nós já fomos avisados. Existem códigos, irmãos. Aleluia. O 3º dia, sob a ótica de Jesus, 2000 anos já se passaram. E nós estamos na madrugada do 3º dia. E alguém diz, vou continuar vivendo do mesmo jeito. Paulo diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Qual é a expressão que Paulo usa? A mesma expressão que é usada para os filhos de Issacar, conhecedores da ciência dos tempos. Lázaro é a figura da nação de Israel. Marta e Maria é a figura da igreja. E a família de Deus é a igreja e a nação de Israel. Os gentios e os judeus. E se cumpre a profecia de Oséias 1, de Jeremias 31, de Ezequiel 37. Se cumpre Romanos 9, 23 em diante. Se cumpre 1 Pedro 2, 9 e 10. Se cumpre Hebreus 8. E agora você descobriu por que Jesus chorou. Porque a outra vez que Jesus chorou foi quando estava descendo o Monte das Oliveiras e parou no meio do monte, olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o que a tua paz pertence, se você soubesse que eu sou como uma galinha que queria colocar os pintinhos debaixo das minhas asas para te proteger, mas vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Ou seja, quando eu visitei, você não estava lá. Presta atenção. A primeira visita de Jesus na casa de Marta e Maria, quando você vê Marta trabalhando e Maria aos pés, Lázaro não está presente. Lázaro é a figura, irmãos, da nação de Israel, do que a gente chama de judeu. Voltemos para a Judéia, foi essa expressão que ele usou. Depois de 2 dias fora, já 2000 anos passaram, agora ele está dizendo, eu estou voltando para a Judéia, amém ou não? E alguém vai dizer, isso é coincidência. Ei, escute aqui, 1948, quase 2000 anos depois, sabe o que aconteceu? Por um milagre, homens se reuniram numa sala e disseram,
vamos estabelecer a nação de Israel de novo no lugar onde eles eram. 1967, 1900 anos, de novo, quase 2000 anos depois, Guerra dos 6 Dias, Deus devolve Jerusalém para o seu povo. Você sabe qual povo conseguiu viver um cativeiro, um êxodo, conseguiu viver uma lacuna de 2000 anos e não ser esquecido pela história? Não há nenhum povo como esse, só a nação de Israel. Já fede, já está 4 dias fedendo. Fica tranquilo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus não esqueceu, Jesus não esqueceu da outra parte da família dele. Amém? Mas eles de propósito ignoram isso. Porque o dominionismo acha que Israel não tem... Então o dominionismo não sabe o que aconteceu em 48, não sabe o que aconteceu em 67, não está vendo os sinais. Sabe o que eles dizem? Vamos dominar tudo. Não, está tudo errado. O Senhor está dizendo, voltemos para a Judéia. Sabe o que é lindo nisso tudo? É que quando ele para, eu tenho uma pregação que fala disso, depois você vê, se quiser ver, Marta e Maria, a igreja que volta com ele. Quando Jesus está voltando, ele para fora da cidade. Parece estranho, né? Eu já conheço, eu já fui nessa casa várias vezes. Era só eu entrar direto e ir lá na casa e achar a Maria, a Marta e dizer, vamos onde que se enterrou ele, vamos levantar ele. Mas ele para misteriosamente fora da cidade. Alguém diz para Marta, ele está lá fora. Marta sai, se prostra diante dele e de novo uma conversa que beira meio que o absurdo. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor há de ressuscitá-lo no último dia. Que conversa, né? Jesus pergunta, você crê nisso? Sabe o que ela diz? Ao invés dela dizer, eu creio, Senhor. Ela diz assim, eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E a Bíblia diz, depois que ela disse isso, voltou e pegou Marta e disse, o mestre está te chamando. E agora pegou Maria, e agora vai Maria também para fora da cidade, se prostra aos pés dele. E então, quando Jesus entra na cidade, já não entra sozinho, mas entra com Marta e Maria. Sabe o que eu vejo aqui? É quando o Senhor virá, irmãos, e vai tomar a igreja para ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar para proteger a nação de Israel, que estará cercada na guerra que nós chamamos de Armagedon, aonde o Senhor vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, e ele vai cair. Nós viremos com ele. Aleluia! Aonde está escrito isso? Não vou ler. Judas 14, Malaquias 4, versículo 2 e 3, Apocalipse 19, 14, Zacarias 14, 5, Joel 2, do 1 ao 11, 1 Coríntios 6, do 1 ao 2 e Apocalipse 16, versículo 14 a 16. Você participará da guerra do Armagedon. Você será o exército que Apocalipse 19 diz, eu vejo o exército vindo, montados em cavalos, vestidos de linho fino. A esposa vem para reinar com ele. Aleluia! Então toda a família vai estar completa. O grande sinal, irmãos, da volta do Senhor é a ressurreição do Lázaro. Alguém vai me dizer assim, pastor, mas aí agora você está forçando. Porque o Lázaro, você está dizendo que em 48 aconteceu, em 67 aconteceu, mas eles ainda não conhecem Jesus. Realmente, eles não conhecem Jesus. Mas como que foi a ressurreição do Lázaro? Vou te explicar. Tira a pedra. Tirou a pedra. Aí você ama o cara.
Você veio de longe para ressuscitar o camarada. Só que quando você manda alguém tirar a pedra e manda, Lázaro, sai para fora. Sabe o que você faz? Desatai-o e deixai-o ir. Você faria isso? Ou você abraçaria ele e dizia, ô Lázaro, você está vivo de novo, cara. Vamos tomar um café. Tem sentido para você? Desata ele e deixa ele ir. Me explica por que Jesus fez isso? Acabou de ressuscitar ele. Saiu do túmulo. Desata e deixa ele embora. Embora para onde? Quando você lê Ezequiel 37, você vai entender. E levou-me o Senhor ao meio de um vale de ossos secos. E me falou, Ezequiel, o que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos. Então profetiza, Ezequiel. Ossos secos, se juntem. E eles se juntaram, osso com osso. E agora, o que você vê, Ezequiel? Está pronta a obra? Não, Senhor. Ainda não tem espírito, então profetiza de novo. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E então, depois que o espírito veio, aquele exército, aquele povo se tornou um grande exército. A restauração de Israel se dá em duas etapas. A primeira, os ossos se juntam aos ossos. A segunda, o espírito vem sobre os ossos. A ressurreição de Lázaro e a volta do convívio dele para com Jesus também se dá em duas etapas. Primeiro, desatai-o e deixai-o ir. Mas logo depois, no versículo 12, no capítulo 12, você vai ver que quando Maria está quebrando o vaso aos pés de Jesus, Lázaro está sentado à mesa com ele. Aleluia! Como eu e você podemos esquecer de algo que tem acontecido e que tem tudo a ver com a volta do Senhor? Você ainda se veste sujo desse jeito? Você ainda vive namorando com as coisas do mundo? Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor já chegou diante da sepultura e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ainda não está na família, desatai-o e deixai-o ir. Mas já, irmãos, o Espírito vai vir sobre eles, e esse exército vai se tornar numeroso. Aleluia! Zacarias 12:10. Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Aleluia! E quando eles receberem o Espírito da graça e de súplica, quando Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos, e aquele vale se torna um grande exército cheio do Espírito de Deus, sabe o que acontece? Olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Aleluia! Você está fazendo parte de uma geração que foi desejada, ansiada, sabe, irmãos, todas as gerações anteriores quiseram estar no lugar onde você e eu estamos agora. A geração da volta do Senhor. Como que eu conheço isso? Mas desde a época do meu pai não tinha restauração de Israel. Agora tem. Aleluia, irmãos. Precisamos entender, há um sinal claro a respeito da volta do Senhor. O terceiro dia, diga comigo, o terceiro dia. Você sabia que esse terceiro dia também é o sétimo dia? Agora confundiu minha cabeça. O terceiro dia debaixo da ótica de Jesus, Cristo. Mas é o sétimo dia da criação. De Adão a Jesus, 4.000 anos. De Jesus até agora, 2 anos. Então, 2.000 anos. Então, 6.000 anos se passaram. Sabe o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 7?
Capítulo 4, versículo 4 diz assim: pois em certo lugar disse ele assim a respeito do sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Vamos pular o 6, vamos ler o 7. Determina outra vez, certo dia, chamando hoje. Esse hoje aí está com letra maiúscula. Dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes foi dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 9: resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Por que que esse hoje está com letra maiúscula na Bíblia sua e na minha também? Porque esse hoje é o sétimo dia. Esse hoje é a pessoa de Cristo. Aleluia. Ele é o nosso descanso. Glória a Deus. Irmãos, se você compreendeu que nós estamos no terceiro dia, se você compreende que nós estamos no sétimo dia, o que falta para tomarmos posicionamento de mudança na nossa vida? Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar agora dizendo algo para você. Terminar de verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 24 em diante. Diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas do mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora presta atenção. E como aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, escute isso, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a... Agora olhe para mim. Existe possibilidade de sermos totalmente salvos antes da volta dele? Não há possibilidade. Nós dependemos e desejamos ardentemente a volta dele, porque segundo o livro de Hebreus, ele diz que nós estamos aguardando o nosso sumo sacerdote voltar, porque ele trará salvação. Aleluia! A todos aqueles que o... Fala, o que está escrito aí? Que o aguarda. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim: aguardar é uma opção? Não. Ele só, querido, você precisa entender isso. Ele só trará e só traz a salvação para aqueles que estão o aguardando. Aleluia. Quanto da igreja que nós vemos hoje que não está nem aí para a volta do Senhor? Bem, a Bíblia diz que devemos estar aguardando a volta do nosso sumo sacerdote. Não há salvação completa sem que ele volte. 1 Pedro 1,5 diz: a salvação que nos está guardada para se revelar no último tempo. Aleluia! Aleluia! Sabe o que vai acontecer em linhas muito rápidas? Eu vou te dizer. Nós estamos às portas de um negócio chamado grande tribulação. Jesus não vai voltar agora antes de começar uma grande tribulação, que é o que a gente conhece como a última semana das 70 profetizadas por Daniel. Amém?
1 Tessalonicenses capítulo 4, não precisa abrir, versículo 13 ao 17, diz assim: o Senhor vai voltar e trará com ele, junto com ele, aqueles que são ressuscitados. E então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então todos serão arrebatados. E a gente bem já sabe para onde que é esse arrebatamento, é para a guerra. Mas Paulo diz assim: ninguém vos engane. Preste atenção nisso. Porque o Senhor não, nós os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Primeiro o Senhor ressuscita, depois o Senhor transforma os vivos, para que todos sejam arrebatados. Amém até aqui? Conversando com Maria e com Marta, Jesus disse que a ressurreição aconteceria no último dia. Então, se a ressurreição é no último dia, e a transformação de corpo é depois do último dia, e o arrebatamento é depois da transformação do corpo e da ressurreição, não há arrebatamento sem que seja no último dia. Você não será arrebatado 7 anos antes. Você e eu passaremos por tudo o que o mundo inteiro passar. E muitos vão negar o Senhor. Depois você lê 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. E ele vai dizer: se você perseverar até o fim, você vai reinar comigo. Mas se você me negar, eu vou negar diante do Pai. Muitos vão negar o Senhor. Amém? Amém? Então, qual é o conselho? Se alimente. Seja forte. Conheça o tempo. Para que quando de fato você precisar, você fique firme. Aleluia! Glória a Deus! Ressurreição só no final. Eu quero terminar agora. Terminar mesmo. Agora eu terminar de verdade. Olha que texto lindo. O 7º anjo, capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Já não é que há de vir, que eras, porque já veio. Porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, grande tribulação. Então veio a tua ira, a ira de Deus, a volta do Senhor. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, aos teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quando é que o Senhor dará a recompensa aos servos e os profetas? No final. Amém? Nós não estamos destinados à ira de Deus, mas nós passaremos pela ira das nações. Quando chegar o tempo da ira de Deus, o Senhor vai tomar a sua igreja. E sabe o que é tomar a igreja? Ele voltará, trazendo com ele, pode ficando de pé aí, trazendo com ele os ressuscitados, e transformando eu e você, que ficaremos vivos. Amém, amados? E então, todos nós seremos arrebatados. Glória a Deus. Meu irmão, quando que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Já está às portas. O propósito hoje era te trazer uma realidade do conhecimento dos tempos. Tá bom? Eu espero que tudo isso, irmãos, não sirva para você ser um expert em escatologia, porque esse não é o tempo.
Pedro não fala da escatologia pela escatologia. Por que Pedro fala? Porque ele termina dizendo assim: sabendo tudo isso, será que já não é hora de nós vivermos de maneira diferente da qual nós estamos vivendo? O que Pedro diz, Paulo já havia dito em Romanos 13, conhecendo o tempo. Sabendo que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Será que já não é hora de nós nos vestirmos das armas da luz? Porque nós não somos da noite. Por que é que nós estamos falando do conhecimento dos tempos? Para que a gente seja expert em escatologia? Não. Para que o conhecimento dos tempos mude a nossa vida, nosso jeito de andar, e que nós sejamos profetas para a igreja do Senhor. Porque assim como Israel não dava um passo sem ouvir os da tribo de Issacar, assim também, irmãos, Deus, eu creio, para a honra e glória dele, vai levantar profetas que vão direcionar a igreja do Senhor nesses últimos dias para o lugar correto. Aleluia. Esse é o propósito.